Ora, boa tarde, senhores ouvintes. Terminamos hoje a ronda pelas candidatas à Câmara Municipal de Vozela e connosco temos o Dr. Marco Domingues Mendonça, candidato do Bloco de Esquerda. O Dr. Marco Mendonça tem 31 anos, é natural de Queirã, licenciado em Gestão Cultural e mestrando em Ciências da Cultura na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Foi dirigente associativo e é gestor cultural e dirigente do Bloco de Esquerda. Boa tarde, Sr. Doutor. Sr. Doutor, contrariamente àquilo que aconteceu nas últimas eleições, o Bloco de Esquerda concorreu apenas à Assembleia Municipal. Desta vez tem também candidato à Câmara Municipal. Que razões e condições é que o Bloco encontrou para justificar esta candidatura à Câmara Municipal também, Sr. Doutor? O Bloco, boa tarde a todos os ouvintes, lafonenses, em especial aos voselenses. O Bloco de Esquerda começou a sua etapa nas autárquicas muito recentemente. Somos um partido muito novo, temos 15 anos, a caminho de 15 anos, e em Vozela e em Lafões começámos há 4 anos com as candidaturas a São Pedro do Sul, à Câmara e à Assembleia, e às Assembleias Municipais de Oliveira de Frades e Vozela. Começámos então com um primeiro passo, a ver se conseguimos eleger gente. Conseguimos eleger gente em São Pedro do Sul, não conseguimos em Vozela e em São Pedro, mas ficou o bichinho e começámos então a preparar-nos durante 4 anos para aparecermos com as candidaturas reforçadas, fortes, às câmaras municipais e assembleias municipais dos concelhos de Lafões. Foi fácil constituir listas no Conselho? Nós temos 45 elementos nas nossas listas, maioritariamente jovens, temos uma média de idade de 27 anos, a maior parte da nossa gente é formada no ensino superior, está aos primeiros passos, são resistentes, que ainda não desistiram de viver em Lafões e em Vozela. Temos algumas, sim, e nós debatemos com algumas dificuldades, porque, queiramos, quer não, existe ainda muito medo na nossa região de se dedicarem a um projeto, mas nós conseguimos combater isso, temos muita gente e acho que, e os eleitores verão, vamos falar das nossas ideias. E durante esse tempo, o Sr. Doutor tem encontrado boa aceitação por parte da população? A população de Vozela do Conselho está realmente aberta a uma mudança? Ou qual é a perspectiva que tem? Eu acho que sim, eu acho que está. O descontentamento em Vozela é muito grande. Se calhar em toda a região de Lafões, mas em Vozela particularmente é muito grande. E se isso se transformar em votos, nós de certeza vamos ter um grande resultado. E as nossas ideias são jovens, nós temos muitos jovens, queremos procurar incentivar a cultura em Vozela, queremos trazer os jovens, fixar os jovens. E vamos ver o que é que os voselenses nos dirão. É uma oportunidade que têm de combater este marasmo e esta inércia que nos tem governado nos últimos anos. Sr. Doutor, no manifesto do partido para estas eleições, vocês dizem que pretendem resgatar a democracia local e responder à emergência social. Considera que, em relação ao Conselho de Vozela, existe aquilo que pode chamar o tal déficit democrático? Sim, essas são as linhas. E de que maneira é que eles têm demonstrado este déficit? Se é que ele existe. Sim, essas são as linhas mestras que saiu da Convenção Autárquica do Bloco de Esquerda. Não é o nosso programa propriamente, mas nós identificamos com certeza com ele. Mas responder à emergência social, isto em Vozela também existe alguns problemas sociais. Estamos a viver uma crise tão grande que chega também ao interior. Tudo bem que nós temos uma batata, nós temos uma alface na terra e conseguimos cultivar e não se nota tanto como em Lisboa ou no Porto, isso é uma verdade, mas nós também temos, e bem bincada. E é isso que nós temos que combater e procurar soluções para que as pessoas consigam sobreviver e não deixar as pessoas emigrarem, os nossos jovens irem para fora, que está a acontecer diariamente. E não ontem, passei umas bombas de gasolina e um rapaz disse-me assim: Marco, olha, vou para a Suíça. E foi uma coisa que me apertou muito o coração. Mais um amigo, mais um jovem da nossa terra que vai ter de emigrar. E estamos a perder gente todos os dias para o exterior. Bem, isto é uma política também nacional e a Câmara Municipal também tem a sua responsabilidade, certamente. Portanto, é um facto visível que o interior e aqui o Conselho de Vozela é um Vajaré, que há um despovoamento bastante acentuado. Portanto, que medidas é que o Bloco de Esquerda propõe para a fixação da população e, em particular, dos jovens? Nós temos de olhar para os números também, que é curioso olhar para os números que temos e que o Prodata e os censos nos dizem. Nós, nos últimos 12 anos da governação de Telmo Antunes, PSD,
perdemos nada mais, nada menos que 1.575 habitantes. Isto são dados, tudo bem, podem nos dizer, isto acontece em todo o interior. Muito bem, acontece realmente, isto as políticas nacionais também nos têm enfraquecido o interior e Vozela, com a sua fragilidade também. Mas os dados dizem-nos uma coisa, Vozela foi o concelho do Distrito de Viseu que perdeu mais população. Isto não pode ser só também a política nacional. Isto também é por causa da inércia da Câmara Municipal e do Executivo Camarário. E é isso que temos de combater. Nós temos de procurar dinamizar a nossa vila. A nossa vila está deserta, a nossa vila está sem ninguém. Toda a gente sabe que se for à noite a Vozela não vê ninguém. Isto porquê? Não há animação, não há dinamização. Temos o comércio a fechar, ninguém se importa por nada. Aquilo parece um jardim a regar. Todos os dias deita-se um bocadinho de adubo, é só para inglês ver. Não, nós temos de intervir, nós temos de dinamizar a nossa vila e as nossas aldeias. Só assim é que conseguimos ter uma aldeia promissora e uma vila promissora. Só assim. E que medidas concretas é que o Bloco de Esquerda apresentam para o Bloco de Esquerda apresenta combater esta situação? O Bloco de Esquerda apresenta algumas soluções para isso no nosso programa eleitoral que vai ser apresentado esta semana ainda aos eleitores. Salvo erro, seremos os primeiros, que ainda não vi mais nada, mas vai ser. Nós temos várias coisas aos projetos. O principal projeto do Bloco de Esquerda, que me esqueci de referir há pouco, é a intermunicipalidade da região de Lafões. Nós concorremos com uma ligação e com um programa em conjunto para Lafões e das 3 candidaturas. E é aí que nós temos de fazer o principal combate à fixação das pessoas, é haver a intermunicipalidade. Só com a intermunicipalidade e com umas políticas centradas, não de costas voltadas uns para os outros, de um Presidente de Câmara dizermos que se feche o Vozela, o Tribunal de Vozela, que já estão habituados a isso. Não pode acontecer. E nós temos algumas medidas, que é promover a marca de Vozela, promover a marca de Lafões. Nós temos de orientar a nossa formação profissional para a agricultura, para a silvicultura, para a criação de gado, para o turismo. Temos de procurar protocolos para o ensino superior, para a criação de sedes, que traga gente e que oportunidades para a gente estudar, que há dificuldades em entrarem no ensino superior, sabemos com as dificuldades económicas, então procurarem uma especialização tecnológica, apesar de já existir, mas nós temos de procurar mais através do Instituto Politécnico de Viseu, a Universidade de Aveiro, e todas as outras estão mais próximas. Temos de criar uma incubadora de empresas e temos de criar um gabinete de acompanhamento a todos os projetos de investimento que existam de parte dos nossos jovens. Se a Câmara tiver um gabinete deste e que não haja e facilita a burocracia que é tão vincada no nosso país e que facilite, certamente irá procurar empregos. Temos de fazer um levantamento também das casas que estão abandonadas. Vozela também continua a ter dos preços de habitação mais elevados. Ou seja, se tem um preço elevado, a população de Vozela pode ir para São Pedro ou para Oliveira de Frades muito facilmente, porque as casas são muito mais baixas. Nós temos de fazer um levantamento dessas casas que estão abandonadas e então recuperá-las e criar uma bolsa de arrendamento aos jovens casais e que procurem fixar. Mas essa recuperação seria feita pela Câmara Municipal? Com incentivos aos proprietários da Câmara, claro. Aos proprietários, com alguns incentivos, mas vai destinadas a isso. Isso é que nos vai trazer depois a fixação de pessoas. E nós precisamos, uma Câmara sobreviver, precisa de pessoas. Um Conselho precisa de pessoas para sobreviver. Se não acontecer, o Conselho desaparece. E o que está a acontecer ao nosso Conselho. O nosso Conselho está a desaparecer todos os dias. Nós perdemos, com estes 12 anos, a perder 1.575 pessoas. Isto é um número muito maior que a freguesia de Campião de Queirã, que são os maiores do Conselho. Reparem, em 12 anos perdemos uma freguesia inteira. E nada se faz. Isto preocupa. Nada se ouve. E esta população é mais população das freguesias ou da sede que tem desaparecido? Toda ela perdeu. Toda ela perdeu. Claro, temos terras como Funil do Monte ou Carvalhal Vermelhas, que têm um acentuado decréscimo de população, mas todo o Conselho perdeu. E nada se fez para combater este despovoamento do nosso Conselho. E, portanto, em que áreas aqui o Bloco de Esquerda entende que a Câmara Municipal e os outros, se forem eleitos, devia apostar mais para tentar fixar esta gente? A prioridade é os jovens. E criar condições para que eles fiquem a residir na nossa terra. Nós temos que criar uma incubadora de empresas que procure satisfazer o número de licenciados que nós temos, que nos deixar fugir essa massa crítica que temos e estudantes, que nos deixar fugir pelos conselhos e aproveitar isso e que eles contribuam para a dinamização do nosso conselho. Só assim é que vamos desenvolver. Eles estão a estudar fora, vêm para o nosso conselho e assim desenvolvem suas ideias no nosso conselho, mas é preciso criar condições para isso. Por falar em empresas, o Dr. Vozela possui 3 parques industriais. No seu entender, acha que eles são suficientemente dimensionados e preparados para atrair investidores? Bem, todas as infraestruturas são boas.
todas as infraestruturas são boas. Todas as infraestruturas acredito que são feitas com ideias e com alguma linha que aquilo vai resultar, digo eu. E temos 3 parques industriais, é certo. E, principalmente o novo, o mais novo é da minha freguesia, o Queirã. Mas não... Isto... Como é que eu lhes dizer? Eu acho que a dimensão de Vozela não permite termos 3 parques industriais. Se nós concentrássemos tudo num bom parque, mais vale ter um bom parque industrial que 3 maus parques industriais. Isso é óbvio. Mas acredito... Mas isto também não provoca, digamos, tal despovoamento de algumas zonas. Mas, está bem, sim, o conceito também não é assim tão grande. Também se houver uma concentração de um parque industrial com toda a logística necessária para a instalação de uma empresa, não é preciso haver 3, certamente. Mas vamos ver, a centralidade do parque industrial de Queirã é muito importante, está junto à A25. Sei que todos os dias há ali muita transferência de mercadorias, o nó de Queirã da A25 e P5, da antiga em P5. Sei que ali há muita transação de várias mercadorias, frutas... Esse seria o principal a dinamizar. O de Queirã, porque é novo e se calhar virado para esses serviços de transfer de mercadorias. Mas eu acho que até é um exagero haver tantos parques industriais em Vozela. Nós temos um parque do Montes Castelo, ainda pode haver bastantes empresas. Temos o Parque Industrial de Campia, que ainda pode absorver grandes empresas. E criar mais um. Não sei se será esta a solução. Como eu disse há pouco, mais vale ter um bom parque industrial que 3 maus parques industriais. São os 3 parques que são exagerados, digamos, ou ainda não, a Câmara não conseguiu criar outras condições, outros atrativos para que os empresários venham para... O que mais me assusta é uma percepção do Bloco de Esquerda de Vozela, da nossa candidatura, é que eu acho que construíram os parques industriais, e principalmente o de Queirã, que é uma bandeira da população de Queirã, e eu sempre a defendi também, mas acho que a criaram pelo teto e não pela base. Acho que estão a construir estes parques, o de Campia e etc., mas sem procurarem nenhum protocolo com nenhuma empresa, não sabem se parece a uma empresa ou não. Pronto, é o que Deus quiser. É o que Deus quiser, não há uma política orientadora. Está bem, vamos ter a instalação. Tudo bem, podemos ter ali a instalação. E depois não temos ninguém. Então, com outros exemplos. E o que é preciso fazer, doutor, para... Nós temos que criar protocolos com as empresas, nós temos de ir à procura delas, nós não podemos estar sentados na secretária e à espera que venha alguém de fazer o nosso trabalho. Nós temos de ir à procura delas e incentivá-las e dizer, olha, Vozela, a centralidade de Vozela está a 30 minutos de Aveiro, a 1 hora de Espanha, estamos a 2 horas e pouco de Madrid, temos uma centralidade e é esse proveito que nós temos de tirar. A centralidade de Vozela e da região de Lafões também. É essa a centralidade, é aí que temos que combater. E alguns incentivos também. E, sim, claro que temos de incentivar. Se calhar até doar o terreno, mas cuidado, não é como estas empresas que aconteceu. E em alguns parques industriais que doaram o terreno e passado 20 anos aproveitaram o terreno e foram-se embora para a China, ou foram para Marrocos, ou foram não sei para onde. Não, tem de haver um protocolo a dizer que estas empresas têm de se manter, senão, se quiserem ir embora, tem de haver uma indenização ao município, qualquer coisa, não pode ser a exploração pelo terreno só pela exploração. Não. E também temos de ter cuidado, temos de ver que condições vão dar aos trabalhadores, que isto é muito importante. Não é haver uma empresa precária, que trabalho duvidoso, não, temos de ter algumas garantias. E nós temos bons exemplos. Nós temos o Parque Industrial de Oliveira de Frades a trabalhar muito bem. Nós temos bons exemplos. Este aqui, Parque Industrial, o doutor, quando advogava aqui, seria melhor haver um único parque bem dimensionado, isto bem que também questões da mobilidade dos trabalhadores, mas então como é que este problema no Conselho de Vozela? Como assim da mobilidade dos trabalhadores? A deslocação, a mobilidade em termos de deslocação dos trabalhadores. É evidente que se tivermos um parque industrial situado num determinado ponto do Conselho, teremos trabalhadores do outro extremo do Conselho que precisarão de ir trabalhar. Todos os nossos Como é que vê a rede viária e a rede de transportes no Conselho? Todos os nossos parques industriais estão muito cerca da A25, todos eles, de Campia, de Vozela e o de Queirã. Estão muito... O de Vozela a 5 minutos do nó da A25, o de Campia também. Campia menos, 2 minutos. O de Queirã fica mesmo em cima da A25. A mobilidade dos trabalhadores. Nós reparamos a Forest de Vozela, isto, entre aspas, fazer publicidade. Tem trabalhadores de Carregal Sal, nelas, de Cana Senhorim, de Santa Combadão, porque é uma grande empresa e atrai trabalhadores de todo o lado.
E lá está. E porquê? Devido à nossa centralidade. Não basta termos as infraestruturas, nós temos de ir à procura das empresas, nós temos de procurar protocolos com empresas para se instalarem no nosso concelho e apelar à nossa centralidade. É isso. Nós temos centrais. Nós temos um concelho. Pois, mas o doutor disse que esses trabalhadores que vêm de fora até do concelho, que se deslocam com facilidade, mas aquilo que eu colocava é as pessoas do próprio concelho. Realmente o concelho dispõe de uma rede viária e de transportes que lhes permitam. Isso é outra questão. Isso é outra questão. Aquilo que estamos a tratar é, efetivamente, do outra emprego dos locais, fundamentalmente. Mas isso é uma questão. Isto é uma questão de mobilidade de transportes. Vamos lá, isto é uma das grandes bandeiras do Bloco de Esquerda aqui em Lafões. É a mobilidade, a intermunicipalidade, entre os concelhos pela rede viária. Nós temos uma rede de transportes públicos deficitária. Nós sabemos que uma pessoa de Candal para vir a São Pedro do Sul, por exemplo, demora um dia inteiro, tem de demorar um dia inteiro, tem de ir de manhã e depois vai à noite. Uma pessoa de Fornel de Monte ou de Carvalhal de Vermelhas faz o mesmo, para ir a Vozela, não é? E é aí que nós temos de procurar articular entre os 3 municípios uma rede de transportes pública que consiga ter horários convenientes para satisfazer as necessidades das pessoas, os horários de trabalho, e só assim conseguimos ter uma mobilidade em condições e as pessoas consigam se aproximar de Vozela e mesmo da Vila de São Pedro e de Oliveira. Só uma articulação dos 3 concelhos consegue ter uma grande rede de transportes públicos aqui no nosso concelho. Só assim. E essa articulação, doutor, far-se-á, se o doutor for eleito, independentemente das forças políticas que estiverem nos outros concelhos. Ou esse vosso programa comum tem apenas a ver, se desse, digamos, a coincidência de o Bloco ter representantes ou ganhar, digamos, as câmaras de 3 concelhos. Nós estamos no combate. E a população de Lafões dir-nos qual vai ser o nosso resultado. Nós vamos decidir por eles, nós estamos aqui para o combate. Ainda por cima, no nosso programa temos que nós não vamos prometer nada. Nós apenas apontamos caminhos e soluções que esperamos que sejam trilhados pelos nossos eleitores e pelos cidadãos e cidadãs da nossa região. Esse é o nosso caminho. Agora, desculpa, qual era a pergunta? Se este vosso relacionamento, Sim. Lá está, nós apontamos caminhos, nós queremos dar soluções. E se outro partido ou algum executivo querer agarrar estas nossas ideias, nós está tudo à vontade. Não temos problema nenhum e ficamos satisfeitos. Mas o caminho é este. Se nós continuarmos a virar as costas, São Pedro Sul para Vozela, e São Pedro Sul para Oliveira, e Oliveira para Vozela, e assim sucessivamente, nós os 3 vamos à vida. Aparecem concelhos como Tondela, ou como o Viseu, que está aqui tão perto, vai aglutinar isto tudo. Nós temos de sermos fortes, uma política concentrada na intermunicipalidade. Só assim é que vamos ter futuro e dar condições aos nossos cidadãos. Só assim. Este programa comum para Lafões, que vocês têm preparado, doutor, já vimos que uma das áreas em que poderá incidir é na questão da rede viária e dos transportes. Que outras áreas é que vocês contemplam neste plano de intermunicipalidade? Nós temos também algumas propostas que é enfrentar a emergência social, é um programa também em conjunto. Reclamamos também a coordenação das políticas entre os três municípios, que é juntar forças e cooperação de intermunicipalidade, que é essencial para dinamizar a criação das redes de transportes públicos. Temos outras, que é qualificar a Estrada Nacional 16 entre São Pedro Sul e Ribeira de Io, por exemplo, concretizar a ecopista do Voga. Temos um combate essencial que não... Esta ecopista do Voga, que é aproveitando Claro. A antiga linha de ferro. A linha de comboio, sim. Claro. Acho que é uma necessidade para haver mobilidade também, da malta andar de bicicleta e tal. Mas haveria aqui um projeto, não sei... que englobava... Projetos há muitos. Projetos que englobava as câmaras de Viseu, sim, projetos há muitos. Até Severo de Voga. O que nós observamos é que nada está feito. Pois, mas vocês advogam mesmo este mesmo traçado? Nós queremos, sim. De Viseu a Severo, por exemplo? Nós queremos, pelo menos... Ou limitado aqui aos 3 concelhos? Pelo menos, São Pedro Sul, a antiga linha do Voga, ser uma ecopista, que seja mobilizada, que esteja em condições para as bicicletas e para a malta caminhar. E é isso que nós defendemos. A Viseu, isso aí depois veremos, não é? Agora, há uma matéria muito importante
que não vi as câmaras municipais do governo PSD que estão atuais a defenderem foi as portagens da A25. E parece que é uma bandeira que desistiu. E é algo que é crucial ao nosso desenvolvimento. É uma coisa que nos está a dizimar todos os dias. Nem sabemos para que é que servem aquelas portagens. Portanto, a abolição total das portagens. Total. E essa vai ser Parece-me que o governo vai anunciar agora uma nova fórmula de portagem. Para não haver mais folga, não haver mais falhas. Não tem ideias nenhumas do que aqui se prepara. O que se prepara é que não vai... Antes, nós entrávamos em Viseu e vinhamos sair a Campia e não pagávamos portagem. Agora, o que nos querem fazer é tipo... Como não há entra-se e sai, e vai sair e paga-se as portagens. Sempre, não há cá mais borlas, não querem borlas. E lá está, estes pórticos depois lá vão lá todos à vida, que não servem, lá vem outra máquina qualquer a custar-nos mais de não sei quantos milhões, e pronto, andamos nesta roda viva e não ouvimos nada de PSD, daqui do Telmo Antunes, do Sr. de Oliveira de Frades, daqui de São Pessoa. Não se ouve nada. Está tudo bem, é o nosso governo, como eles dizem, está tudo bem. E quem paga? Somos nós. Essa vai ser uma bandeira forte do Bloco de Esquerda? Foi e vai ser sempre uma nova bandeira que a extinção, tanto desta como a da A24, aqui para São Pedro também é importante. Que medidas é que vão propor a mobilização da população? Nós continuamos a luta, não nos esquecemos, não nos vamos esquecer. Se é feita a luta no Parlamento ou aqui localmente? Como é? Claro, no Parlamento, claro que os nossos deputados, esta luta vai ser sempre uma bandeira nossa. Claro, há outros partidos também a fazê-lo, também é preciso dizê-lo, mas isto acho que é crucial, que é a abolição destas portagens. Isto é um roubo que estão a fazer aos lafonenses e aos cidadãos portugueses. Mas da intermunicipalidade, não acabei de dizer, nós temos algo também muito importante, que é cuidar dos nossos rios, da nossa água e da nossa paisagem. Queremos também criar uma loja de cidadão na região, com todos os serviços. Queremos também promover a articulação dos serviços públicos e só umas câmaras fortes e unidas conseguem combater o fecho dos nossos serviços públicos. Porque podem nos dizer que o Tribunal não vai fechar. Nós sabemos como diz. Mas neste processo de intermunicipalidade, vocês advogam continuação de serviços em cada concelho ou efetivamente há alguns serviços centrados num ou noutro concelho? Mantermos os que estão, sempre. Mantermos os que estão. O Tribunal, as Finanças, os CTTs, o Centro de Saúde, mantermos os que estão. Porque cada fecho é mais um pouco do concelho que está a desaparecer. Cada fecho representa mais dificuldades à população em se deslocar. Nós temos uma população muito envelhecida. Nós temos no concelho de Vozela... Mas a intermunicipalidade na questão dos serviços traduz isso em que é? Se cada um defende serviço em cada concelho... Como nós observamos e ouvimos há pouco tempo, há alguns meses, aliás, um Presidente de Câmara a dizer que se feche o Tribunal de Vozela, que eles estão habituados a que se feche tudo, isto não é intermunicipalidade nenhuma. Só umas câmaras municipais de Lafões unidas contra o encerramento é que têm uma voz, têm uma grande força de resistência contra o encerramento dos serviços públicos. Só assim conseguimos mantê-los. Senão, dia 29 de setembro são as eleições e este nosso governo, a seguir, no tarde ao mês, o Tribunal de Vozela vai à vida, igual a Oliveira de Frades. Isso não há dúvidas nenhumas. Isto adiar só por causa das eleições. Depois houve para aí muita coisa, que era demissões de conselheiros e não sei mais o quê. Fediverte, como o outro disse, peanuts. E na realidade nada aconteceu, foi só um Fediverte. O Tribunal não ouviu mais nenhum protesto, sim, houve um combate, algumas manifestações, mas só... Não acha que há algumas situações e alguns serviços que, digamos, uma centralidade, agora depois dependia saber se era no Conselho ou noutro, poderia ter vantagens ou não encontra vantagens nenhumas em que há alguns serviços... É que eu lhe digo, nós estamos a perder muita população. Então estamos a perder muita população. E com a perda da população não podemos arriscar que nenhum serviço público saia dos nossos concelhos. Agora, se houver um melhoramento, se nós tivermos uma rede viária, uma rede de mobilidade de transportes eficaz, claro que sim. Aí temos então, para já não. Temos de manter os nossos serviços públicos. Agora, uma rede viária e de mobilidade de transportes públicos em condições, aí sim, aí podemos conversar sobre isso. E claro, um bom serviço é melhor que 3 maus serviços, sem mais dúvidas nenhuma. Pois é, isso mesmo que eu... Agora, depois vamos ter um problema, não é? Tem dias... Depois os São Pedro querem os São Pedro, os de Oliveira querem Oliveira, os de Vozela querem Vozela. Mas claro, isso com uma articulação forte... para discutir. Claro, mas uma articulação forte entre as câmaras municipais, isto chegamos todos a um consenso, não é?
chegamos a um consenso. Mas, entretanto, destes serviços que fecharam, nós, nomeadamente Vozela tem o serviço de agricultura que desapareceram, os serviços de urgências também. E outros que se falam, não é? Mas, penso, e o Sr. se for eleito, pensa retomar uma luta, digamos, para que estes serviços regressem ao Conselho? Até haver condições de mobilidade dos cidadãos, nós vamos defender a existência de todos os serviços públicos que já tivemos em Vozela. Não vamos deixar que nos roubem mais nada, chega do que nos fizeram. Nós temos de manter, porque é postos de trabalho que estamos a perder, é famílias que estamos a perder, é famílias a irem para outros concelhos, e nós temos de garantir esse trabalho e esse serviço público ao cidadão de proximidade. Já só uma mobilidade em condições, uma rede viária em condições, aí sim, vamos à discussão. Esta falada privatização do CTT, o Sr. teme que venha também a atingir o Conselho de Vozela em termos dos serviços? E não só. Isto é um combate que também o Bloco de Esquerda sempre esteve na defesa deste serviço público hoje. Nós lembramos que os CTTs dão 50 milhões de lucro por ano. E o Estado quer vender isto por 600 milhões. Ou seja, quer-nos vender uma mina dos ovos de ouro. Nós observamos nos últimos anos o fecho de estações, atrás de estações, quase todas elas, no interior do país. Isto não é defender os nossos interesses. Como uma empresa destas a dar este lucro, nós temos de manter. E de Vozela, simplesmente, com este Conselho a desaparecer, temo muito que o CTT saia de Vozela, sim. Temo, claro que sim. Com a privatização, sim. Pois é uma empresa a gerir aquilo e aquilo se não dá lucro, fecha. É a lógica do mercado. Para além de fechar a estação em Vozela, certamente que depois digamos, todo o serviço de distribuição de correspondência afetará as freguesias, não é? Depois vai acontecer como acontece em alguns sítios, que é no café ou na loja, tem lá as cartas, os envelopes, a malta vai lá, passa lá um senhor de carrinha, pega naquilo, nas cartas e leva. Pronto, e ali considera-se tudo ali numa loja sem qualidade nenhuma, sem muitos serviços. É o básico, é a cartinha e o correio azul e mais nada. Temo isso. E se não temos cuidados, estas eleições são muito importantes e os vozelenses e os lafonenses têm de optar. Isso vai nos acontecer. Isso não temos dúvidas, isso vai nos acontecer. E aqui também, o que pretendem mobilizar também a população para este combate? Nós vamos estar em todos esses combates. Nós vamos estar em todos os combates na defesa dos serviços públicos. Em todos eles. Há outro muito importante que nos vai aparecer por aí. Outro grande combate, que é a privatização das águas. Esse é fundamental. A Ministra Assunção Cristas, este Governo Passos Coelho, Paulo Portas, é esta a estratégia deles, é a privatização da água. É algo que é essencial à nossa vida e isso nunca o vamos permitir. Vai ser uma luta que não nos vamos cansar e que tem de ser ganha. E a população tem de se mobilizar. E nós observamos o aumento dos preços da água em todo o sítio. Isto não é por nada. Isto é algo que vem aí, que é a privatização disto, e querem que nos privatizar isto, mas nós temos de lutar, e a população, quando isto nos acontecer, nós temos de enfrentar isto com unhas e dentes. À parte desta questão da privatização da água, doutora, presentemente o Conselho de Vozela está bem servido em termos de abastecimento de água? A água falta. Ainda não, nós temos procurado soluções para isso, ainda falta em vários. E não é só a água. O Conselho de Vozela não está completo de saneamento básico. Pois, lá, já lá iremos, mas em termos da água, doutor, o que é não que... está. Há e o Bloco tem algumas medidas... Há muitas dificuldades. Nós temos de raciocinar a água, nós temos de ter políticas que a população poupa a água. Nós não devemos sensibilizar nada, não vemos a Câmara Municipal a sensibilizar os habitantes a racionalizar a água, não vemos nada disso. E é isso, para já temos de fazer isto. As pessoas têm de ter consciência que não pode gastar água como gasta no verão, pelo menos, senão a água falta. Isso não há outras hipóteses. Mas nós sabemos, estamos numa região rica em água. As captações são suficientes? Não são, isso aí é chegar. Nós temos uma região muito rica em água e temos de aumentar a captação de água. Não é preciso que há barragens. É preciso captar a água. Temos furos, temos lençóis freáticos muito bons, cheios de água, temos de ir buscar a nossa água. E, claro, racionalizá-la. Isso é muito importante. Não haver gastos exagerados de água. Por exemplo, eu ouvi falar que, possivelmente, o Conselho de Vozela, e suponho para as freguesias de Câmara e Campia, que iria aproveitar, enfim, a barragem das Cainhas, enfim, do Conselho de Oliveira de Frades. Como é que o doutor viu este relacionamento e este
protocolo, possível protocolo com a Câmara de Oliveira. Acho muito bem. Acho que é uma solução É para... uma solução, claro. É uma solução. Lá está, e está a entrar na intermunicipalidade, e assim tem de ser. Se um concelho vizinho tem água, porque é que não há de ceder a uma freguesia que está ali ao lado? Só por ser de outro concelho? Não. Acho isso muito bem. Acho bem. Doutor, um outro setor que, eu não sei se em termos da intermunicipalidade, tinha mais alguma área em que... Nós temos várias. É o turismo, é a Vital de Lafões, é atividades culturais, a criação de uma agenda cultural, dos nossos museus, manter a ligação entre os museus da região, é a tal loja do cidadão com todos os serviços na região, é uma política de floresta concertada, que é muito importante, uma política de reflorestação entre os 3 concelhos. Isto só passa pelos 3 concelhos. É impensável que uma Câmara só comece a reflorestar sem dizer nada aos outros. Tem de haver uma política de intermunicipalidade e de conjunto nessa matéria. Como é que vem falar em termos de reflorestação, como é que vê esta nova lei que saiu daqui, que vai permitir, digamos, a plantação de eucaliptos assim de uma maneira selvagem, selvagem, livre, não é? E livre. Isto é mais uma lei de Passos Coelho para o Portas e Assunção Cristas. É incrível. Que isto é vender-se as nossas terras, os nossos pinheiros à grande indústria da celulose. Mas isto é um atentado. Nós sabemos que a maior parte dos nossos fogos florestais deve-se também ao eucalipto, não é? O eucalipto arde como pólvora. E nós temos de preservar as nossas árvores autóctones. O carvalho, o pinheiro e assim. Sei que demora muito mais tempo, sei que para a indústria de celulose e de papel isto não interessa nada, que eles querem árvores a crescer e querem papel rápido. Mas nós temos de ter as árvores que não são de cá, que é o carvalho e o pinheiro, aí sim. Só com estas árvores. E como é que podemos resolver este problema da limpeza das matas, que se dizem que enfim, que é um dos fatores também que contribui, e é verdade, contribui bastante para esses incêndios florestais, doutor? Sim, também é verdade. Como é que nós vamos proceder à limpeza da mata? Sabe que isto não é só a limpeza da mata por si só. Pois, é evidente que é mais complexo, mas de qualquer maneira... O despovoamento da nossa região leva a isto, e o despovoamento do nosso interior, de todo o país, leva-nos a isto, que é o abandono também das nossas terras, não é? E isto só com uma política de mobilidade de pessoas do interior, se calhar do litoral para o interior, é que isto se vai resolver. Mas isto é muito difícil, não é? Então nós temos de procurar limpar as nossas matas. Nós temos de responsabilizar os donos. Nós temos de, se não é a Câmara Municipal, tem de infringir coimas sobre esses proprietários. Tem de ser a Câmara Municipal a ir limpar as matas. Pois, mas alguns donos dizem que não, enfim, que não compensa economicamente trazer uma limpeza, não é? Como é que poderemos resolver esse problema? Aí tem de haver incentivos da Câmara Municipal. Ou então dedicar ou contratar funcionários para a limpeza das matas. Isso tem de ser. Isto não é só... E depois há as matas do Estado que também... São 80% deste país são as matas do Estado. Mas, que lá está, é mais fácil. Isso aí tem de haver, temos de contratar pessoas a trabalhar na limpeza dessas matas. Só assim, não é só lembrarmos dos fogos, mas isto acontece todos os anos, lembramos dos fogos em julho, agosto e setembro, mais ou menos setembro, pô, mas já ninguém fala disto. Só nos vamos lembrar disto depois daqui a um ano. Isto é sempre todos os anos a mesma. É claro que este ano calhou-nos a nós, esta salvajaria, isto que nos aconteceu, deprimente, mas nós temos de ter uma política de preservação da mata, de combate aos incêndios, já estudada logo no início do ano, já a seguir, já temos de ir... E as câmaras também ter... E as câmaras também. Equipas próprias, sapadoras, temos de poder postos de vigia. Sabe, isso também aconteceu, ainda me lembro, tenho 31 anos, mas ainda me lembro dos guardas florestais. Ainda me lembro dos guardas florestais. Pois, nesse caso dos guardas florestais, que isto não me lembro de grandes incêndios. praticamente abandonada. Claro, está tudo abandonado. Sim, há uma ou outra que ainda fazem os convívios, mas ainda me lembro disso, apesar de ainda ser novo, mas ainda me lembro disso. E não me lembro de haver grandes incêndios quando havia os guardas florestais. E uma política, e os postos de vigia, temos os guardas florestais, temos os postos de vigia, só assim. Temos a nossa mata é a nossa maior riqueza. Que feio olhar agora para o caramulo. Era uma coisa lindíssima. Que feio, que pena, que tristeza. E é isto, e vemos isso a desaparecer. E o Bloco, por exemplo, advoga também, digamos, a criação do gado no... Claro.
Claro. Eu falei há pouco na criação de emprego que era procurar mesmo protocolos de ensino superior e orientar a formação profissional da nossa escola profissional, que era para a agricultura, silvicultura e criação de gado. Tem de ser. Este é o nosso caminho. Mas eu agora estava a me referir com a criação de gado em termos como um meio também de ajudar à limpeza das matas. Claro que é. Claro. Por exemplo, o gado caprino parece-me que tem uma potência especial. Pois tem. Acha que será esse um dos caminhos a tomar? Sim. Mas temos outro problema. É o que se diz que em Castordeiro, por exemplo, a maior parte dos fogos são causados por negligência pelos pastores. Não é? Pronto, isto cria outros problemas. Isto tem a ver formação, e isto só passa por formação a estas pessoas. Mas é o gado caprino, nós tínhamos tínhamos as nossas aldeias antigamente, não me lembro, cheias de gado e com as vaquinhas e tudo, e agora não temos nada, quer dizer, não temos nada. Nem pessoas, quase há. Nem pessoas. E, portanto, acha que este é uma área onde podemos atrair... A agricultura, a pecuária, sim, claro que sim. Claro. Mas, enfim, nós temos um problema que é o dimensionamento dos nossos terrenos agrícolas, são extremamente pequenos, não é, que permitem grandes explorações. Claro. O que é que coloca de Bogaia nesse aspecto? O Bloco de Esquerda ainda há pouco tempo, e pelo mandatário da nossa candidatura, O Dr. Pedro Soares, na Assembleia da República, propôs que era o Banco de Terras. As terras estão abandonadas, eram cedidas a uma entidade pública e que depois era administrada, tipo arrendar. Ou seja, temos a terra, não a utilizamos. Mas hoje temos também, acho eu, que ainda é um problema, que não há um cadastro completo de realmente dos terrenos. É preciso levantar isso. E há muita gente que nem sequer sabe quem é o proprietário dos pinheiros e de algumas terras. Como é que... Mas isso é fundamental. Nós temos de procurar... Isso será um trabalho para as câmaras municipais? Claro que é. A Câmara Municipal tem de fazer esse levantamento dos pinhais, das terras abandonadas que estão aí, senão isso é um descontrole imenso, cada vez mais. É cada vez que as pessoas imigram e depois é a segunda, terceira, quarta geração, já nem sabem o que é que cá têm. E depois isso fica ao abandono. Quem é? Ninguém. Arde, há problemas, ninguém corta. Pronto, isso não é nada. Isso é um levantamento dos proprietários, de quem é. Isso, claro que dá trabalho, mas é para trabalhar. Não aparecendo os proprietários, reverteriam para o Estado, era... Ao fim de alguns anos, sim. Depois, claro que sim. Faria a sua gestão. Claro. Agora imagina um terreno que está, e já existe o uso campeão, mais ou menos, não é? Imagina um terreno que está há 25 anos abandonado. O Estado tem de identificar esse proprietário e dizer: olha, ou vens tratar do teu terreno, então isto tem de ser para nós. Claro, damos uns X de anos, eu acho que tem de ser assim. Senão isto fica abandonado. E cada vez mais. Se é um imigrante, vai para a Austrália, vai para a Islândia, vai para o Luxemburgo, fica, o filho, nunca mais tem ligação nenhuma à terra, nunca mais. Segunda ou terceira geração, nunca mais tem ligação à terra, nunca mais. Mas mesmo na situação em que se conhecem os proprietários, doutor, o Bloco propõe alguma medida especial de emparcelamento de terrenos para terem dimensão para as propriedades? Nós vemos isto, tudo bem, fica-nos muito bonito, até se calhar aqui no Minho, que nós vemos todos os nossos murinhos à volta das terras e tal, mas não conseguimos cultivar nada. Não conseguimos pôr ali uma máquina agrícola a trabalhar em condições. Não temos terrenos preparados para isso. E tem de haver parcelamento, e para isso a solução também é o Banco de Terras. Se o Banco de Terras ajuda a esse emparcelamento. O Banco de Terras. Muito bem, doutora, nós íamos fazer agora aqui um curto intervalo. Senhores ouvintes, vamos interromper aqui a nossa entrevista com o doutor Marco Mendonça, do Bloco de Esquerda, candidato à Câmara Municipal de Vozela, e retomamos já, dentro de momentos, a nossa conversa. Ora, senhores ouvintes, retomamos aqui a nossa entrevista com o Dr. Marco Domingues Mendonça, candidato à Câmara Municipal de Vozela, pelo Bloco de Esquerda. Doutor, tínhamos estado a falar na questão do abastecimento de água e em relação ao saneamento. Doutor, como é que vê o panorama do Conselho de Vozela? Sabe, eu trabalho muito em Trás-os-Montes. E Trás-os-Montes é uma região ainda mais pobre que a nossa. E o que verifico é que em Trás-os-Montes quase todas as aldeias têm saneamento básico. Eu acho que há duas coisas fundamentais para a sobrevivência humana, que é beber, é a água, e o saneamento. São duas coisas fundamentais para a nossa qualidade de vida.
é com grande tristeza que eu observo que o Concelho de Vozela, não sei qual é a média, mas estará 50% abastecido com saneamento básico. Por exemplo, a população de Queirã, o saneamento básico é 10%. Temos, se calhar, a Gesteira e a Basconha e Carregal, não temos mais nada. A maior parte da população não tem saneamento básico. Como é que no pleno século XXI, em 2013, isto ainda nos acontece? E não vemos nenhuma intervenção do município neste ano. Nem querem saber disto. É incrível, é incrível. É incrível. Não ouço nada há anos sobre uma política de saneamento para a nossa região. Não ouço. Não ouço. O próximo quadro comunitário de apoio, doutor, eu não sei se estará virado um pouco para esta situação. É muito curioso. O próximo quadro comunitário, 2014-2020, eu acho que é a coisa essencial que as câmaras municipais devem estar. Deviam ter técnicos já a trabalhar nesta matéria. Saber que fundos é que podem adquirir para os seus concelhos. E a intermunicipalidade, claro, juntarem os seus concelhos e que fundos é que podemos ir à União Europeia. Mas parece-me que os fundos já não virão muito direcionados para estas áreas. Nós temos observado até do próprio Governo atrapalhadas atrás de atrapalhadas. O Governo criou um gabinete técnico de 12 sábios que enviaram um relatório para a União Europeia e que a União Europeia disse que a palhaçada era aquela, que aquilo tudo muito mal feito. A vermos os sábios que o nosso Governo nos enviou. E dinheiro há. Nós temos de saber onde ir buscar. Nós temos de preparar os técnicos, temos de ter os técnicos que estão na Câmara Municipal a trabalhar. E esta é a prioridade. Ir buscar os dinheiros da União Europeia, que são nossos, são de Portugal também, e aproveitá-los. Se não vierem para aqui, para o outro lado. Nós, no último quadro, não executámos 20% dos dinheiros, por falta de projetos. Mas nós temos que completar o 100%. Nós precisamos deste investimento. Só com este investimento é que é a criação de emprego. Com a criação de emprego é a solução para tudo. Há mais impostos, há população, a Câmara reverte também mais impostos, todos ganhamos com isso. Mas acho que e os voselenses e os lafonenses têm de ter muita atenção a isto. Não há uma política, não querem saber dos quadros do CREM, só se for para fazerem como fizeram há pouco tempo, porém, umas áreas para pescar e não sei o quê. Isto não é nada. Isto não é nada. Temos de ser mais além, temos de ser ambiciosos. Quando disse que é preciso pôr os técnicos da Câmara a fazer estes projetos, o Bloco, se o doutor for eleito, acha que é necessária uma reorganização dos serviços internos da Câmara Municipal? Sabe o que é necessário nas câmaras municipais da nossa região? O clientelismo, é combater o clientelismo partidário. Uma pessoa tem um cartão de um partido, tem logo facilidade de entrar na Câmara. Como é que isso se faz, doutor? Tem de ser por mérito, tem de ser por currículo, tem de ser por concursos públicos corretos. Não pode haver nepotismo nesta matéria. Isto é crucial. E temos pessoas válidas em Vozela e nesta região. Nós temos essas pessoas válidas. Mas só entra. Toda a gente sabe disto. Mas ninguém o diz. E cá estamos nós para dizer. Só entram na Câmara Municipal de Vozela e nas outras o cartão partidário do Partido Social Democrata. Mais nada. Mas hoje há poucos poderão entrar. Pois claro. Mas ainda há esperança. Nós vemos... Como é que vamos fazer os que já lá estão? Os que lá estão, temos de os manter. Tem contrato. Mas temos de trabalhar nestes projetos, por exemplo, do quadro do CREM. É fundamental aplicar estes funcionários em trabalharem dia e noite na aplicação destes fundos. Que matérias, que proveitos é que podemos ter com o quadro do CREM de 2014-2020. Tem de ser aí, tem de ser o caminho. Doutor, nós já falámos aqui na questão industrial, na parte da agricultura. Um outro setor que também atravessa uma crise profunda e em Vozela isso também se verifica, nomeadamente com o fecho de estabelecimentos, é a área do comércio tradicional. Doutor, para além da diminuição do poder de compra, que é natural e que determina que realmente o comércio não tenha aquela vitalidade que poderia ter, que outros fatores é que o doutor acha que em Vozela estarão a contribuir para este decréscimo do... Há um fator fundamental que é o despovoamento. Não temos pessoas, mas também precisamos de uma política concertada intermunicipal para tentar combater o fecho destes comércios. Nós observamos que Vozela estão a fechar comércios mensalmente. Nós vemos que Vozela, se calhar, ao domingo à noite para jantar é muito complicado. Nós observamos as nossas lojas na Rua Moraes de Carvalho
a fecharem, e vemos uma inércia tão grande do nosso município. Não faz nada. Não faz nada, rigorosamente nada. Nós temos de aproveitar a nossa potencialidade de Vozela, a beleza de Vozela, para criar, pelo menos no verão, animação cultural, animação, dar vida à Vozela, dar vida, só com vida, trazendo pessoas. Não tem havido algumas ações de animação em Conselho de Soutor? Tem, e temos de manter, mas não é suficiente, não é suficiente. Há uma proposta no nosso programa, proposta inicial, que é a criação de uma Bienal Cultural em Vozela, parecida com a de Vila Nova de Cerveja. Nós temos de ir a exemplos que já estão no terreno. Aquilo traz gente, muita gente a Bienal de Cerveja. E não é tão linda como Vozela, nem de longe nem de perto. Tem a sua beleza, claro que sim. Mas Vozela tem de aproveitar isso. Ter seminários culturais, ter uma agenda cultural digna, ter um cineteatro dinamizado com atividades culturais permanentes. Nós temos ao nosso lado, nós vemos Tondela, que lá certo, que é uma coisa fabulosa. Nós temos em Águeda a do Orfeu fabuloso, com um trabalho fabuloso, e em Vozela não temos. E temos essa cultura também. Nós temos essas tradições e nós temos grupos, temos associações capazes de o fazer. Só que lá está. Uns são favorecidos, outros não. Que tipo de políticas é que propõe para apoiar o associativismo, doutora? O associativismo tem de ser apoiado. Nós temos que criar, em primeiro lugar, nós temos que criar um orçamento participativo. Nós temos que pôr a população a participar no orçamento camarário. Só com a população e ouvindo a população é que conseguimos. Não é estar num gabinete técnico e dizer, pronto, agora vai X ali para Queireia, ou vai X para Carmelo Vermelhas, ou X para Alcofre. Não. Nós temos de tentarmos trazer as associações, trazer as coletividades, trazer as pessoas. Mas isto também é uma fatia pequena do orçamento, não é? Porque... Mas também temos de reforçar as juntas de freguesia. Não é só lhe dar uma migalha. Nós temos de reforçar isso. E nós temos de combater também no próprio Governo o reforço da autonomia das juntas de freguesias. Mas o orçamento participativo nesta matéria é muito importante. Só com um orçamento participativo, trazendo as pessoas, todas as que quiserem, como é óbvio, a debater este assunto. E aí sim, ver que parte, que fatia, que plano de atividades é que as associações têm, que atividades vão ter, e assim se redistribuir equitativamente, consoante o plano anual de atividades, as verbas a atribuir a essas associações. Só assim, nós temos de apoiar as nossas associações. Nós temos algumas escolas primárias abandonadas, se calhar dinamizá-las através dessas associações, oferecer-lhes essas instalações, claro, com um protocolo, dizer que tem de dinamizar, tem de haver atividade cultural. Só assim é que Vozela ganha vida, o Conselho ganha vida. Que tipo de equipamentos é que acha que eram necessários em termos culturais para Vozela? Tem o cineteatro, tem o museu, acha que temos mais. Temos o anfiteatro 25 de Abril, que durante o verão inteiro, por acaso este ano houve uma iniciativa que foi a Traça Urbana, mas não foi a Câmara Municipal, foram cidadãos e cidadãs de Vozela, por iniciativa própria, tiveram ali uma atividade viva. Isso é que é positivo também, positivo, não é? For a sociedade a funcionar. Mas assim tem de ser, e tem de haver... Não será ser esse o papel da Câmara. Mas tem de haver o incentivo da Câmara Municipal dessas pessoas. Tem de ser apoiadas em tudo. Quando há uma iniciativa dessas, apoiar em tudo. Só com a dinamização deste espaço é que trazemos gente. E o que nós precisamos é de gente. Com gente, há comércio, há restaurantes, há economia. Só assim. E são necessários mais alguns equipamentos? Não precisamos mais equipamentos. Mesmo nas aldeias, acha que... Nos anos 80 houve um boom de associações culturais. Quase todas elas tiveram de construir a sua associação, e o que nós observamos hoje é que estão quase todas abandonadas, sem atividade nenhuma. Nós essas infraestruturas, mesmo nas aldeias, nós temos. E é preciso dinamizar isso. Levar o teatro, levar a música, levar a literatura, levar a poesia, a essas regiões. Porque a população das aldeias, tudo bem, que é muito envelhecida, mas Vozela é uma política que é do o passeio e a festa para os mais velhos. Tudo bem, concordo, mas temos de ir muito mais além. Nós temos de dar qualidade de vida às nossas pessoas mais velhas, trabalharam a vida inteira. Por exemplo, Vozela tem uma universidade de cena que funciona bem. Mas nós temos de trazer... Acha que funciona bem ou que... Sim, é útil. Tudo que são atividades para os mais idosos e também para os mais velhos, tudo útil. Agora, temos infraestruturas, temos a dinamizá-las. Não é ter espaços brancos, infantes brancos. Nós temos de dinamizar, criar uma agenda cultural para o cinema, para o cineteatro, para essas associações, haver uma agenda concertada com as associações. E sim, conseguimos ter
espectro cultural em condições. E por que não termos um Tondela ou um Águeda, com uma associação como a Dorfeu, ou a Acerte na nossa região. Temos todas as potencialidades para isso. Todas. Isso também, o Sr. Doutor, implica um pouco um outro tipo, suponho eu, um outro tipo de relacionamento da Câmara Municipal com as juntas de freguesia, não é? O Bloco de Esquerda, que políticas de aproximação com as juntas pretende impor, Sr. Doutor? Há uma coisa fundamental, é o orçamento. O orçamento. Só com uma Câmara Municipal, com as juntas de freguesias, com uma fatia maior de orçamento e com mais dinheiro, conseguem fazer alguma coisa. E o que nós observamos é que se são de acordo, há tudo. Se não são de acordo, não há nada. Nós observamos, por exemplo, que nós vamos a Fornel do Monte, nós temos uma estrada totalmente degradada. Não acredito que seja a junta de freguesia que não queira a estrada em condições. Claro que quer, não vem a dinheiro da Câmara Municipal. Porquê? Todos nós sabemos. Cheio de buracos, não há mobilidade nenhuma. E nós temos que combater isso. As juntas de freguesias precisam de dinheiro. E temos de reforçar, tanto no Estado, no Bloco de Esquerda, combater-se-á sobre essa matéria, no Estado e também na Câmara Municipal. Não é só dar a migalha. E depois andamos aqui migalha e migalha e não se consegue fazer nada. Temos de ser mais ambiciosos. É preciso dar mais autonomia às juntas de freguesia. Vai pela delegação de competências também nas juntas? Claro. Em que eras a que achava que deviam delegar competências? Por exemplo, aqui, até na própria cultura, com uma junta de freguesia, com mais dinamismo e com mais autonomia, conseguimos aproximar. Nós não podemos... Nós temos de ver a Vozela como um todo. E uma junta de freguesia como um todo. A junta de freguesia é a mais próxima da população. Sabe quais são os problemas reais da população. E tem que estar em contacto permanente com a autarquia. Só assim, com uma ligação de informação, de cultural, problemas, que problemas dos idosos têm, lá está, também temos de enfrentar a emergência social através das autarquias, das juntas de freguesias, que sabem melhor que ninguém quais são os problemas reais. E só assim. Falou, de certo modo, Sr. Doutor, naquilo que podemos chamar um envelhecimento ativo da população, portanto, a ocupação, enfim, em atividades culturais e outras, e a situação daqueles idosos que realmente já têm dificuldades em se mover, em tratar do seu dia-a-dia, que tipo de políticas... Isto levanta outro problema. Isto levanta outro problema muito mais grave. Nós observamos, estas eleições são fundamentais, no dia 29 de setembro. São as primeiras eleições após a Troika, a entrada da Troika. São as primeiras eleições que este governo vai sofrer. São as primeiras eleições e o primeiro teste. Há aqueles que roubaram os mais idosos, que quem fala, os cortes das pensões, nos salários, criaram este desemprego, criaram esta destruição da economia. E não há um PSD aqui, não há um PSD em Lisboa, não há um CDS aqui, há um CDS em Lisboa. São todos os mesmos. Tudo o mesmo. E eles têm que ser castigados com isso. E aí temos de ter... Nós vemos... E outra coisa importante, nós temos de criar, respondendo à sua questão dos mais idosos, nós temos para fazer um levantamento de problemas reais existem nas freguesias. Lá está, a junta de freguesia tem que ter autonomia para isso e tem que ter alguma verba para isso, para levantar que problemas reais existem. Para não haver também não queremos que haja falcatruas e essas coisas, às vezes é por aí. E é isso que temos de fazer. É isso, é esse levantamento de situações e criar condições a essas pessoas mais desfavorecidas, que sem mobilidade. Nós vemos os edifícios, por exemplo, para ir ao tribunal ou qualquer coisa, não há acessibilidades até para pessoas com mobilidade reduzida. Não existe essa. Nós temos de procurar isso. Nós temos de procurar, pelo menos, os edifícios, facilitar, haver mais qualidade de vida. Os edifícios públicos, pelo menos, terem acessibilidade digna para as pessoas com mobilidade reduzida. Pelo menos isso. O senhor tem ideia de situações de isolamento que existem no Conselho? Claro. São já assim preocupantes, doutor? Há situações preocupantes. E com estes cortes nas reformas, que é torto e eito, é uma coisa impressionante. As pessoas passam dificuldades. E há uma coisa grave que vem agora e todas as famílias estão-se a deparar com isso, que é o início do ano escolar. O início do ano escolar, com estes cortes nos salários, nas reformas, já temos muitos avós a pagarem os livros aos netos. É um absurdo o que se paga de livros, todos os anos a mesma coisa. E aí nós temos uma proposta em concreto, que é a criação de uma bolsa municipal de livros, onde as pessoas que têm mais possibilidades nos deixem os livros, ou então os livros do ano passado, que fiquem nessa bolsa e assim distribuídos pelas famílias mais carenciadas. Uma proposta em concreto que nós temos. Eu devo também anunciar a situação das escolas.
Amanhã temos em Vozela a Catarina Martins, a nossa coordenadora nacional, que vamos visitar a escola de Campia e ver os problemas que existem em Campia, e vamos visitar a escola secundária de Vozela, que sabemos a priori que se está a enfrentar grandes problemas devido às instalações que estão muito degradadas. E amanhã vamos observar isso. Quero lhe dizer também, enfrentar a emergência social e na relação das escolas. Não podemos deixar nenhum miúdo, nenhuma criança sem pequeno almoço com estas dificuldades. As escolas as cantinas das escolas têm de abrir de manhã e dar a todas as crianças pequeno almoço. Pois é, como há situações destas no Conselho? Existem. Claro que é mais encapotado. Numa cidade grande, nós observamos, como eu disse no início da nossa entrevista, nós temos ainda a batata, a alface, a couve, mas ainda a crise está a chegar a todos. E as pessoas têm vergonha de o assumir. Nós temos de procurar soluções e encontrar essas soluções. Pelo menos, nós temos de defender que é a cantina aberta de manhã para os pequenos almoços gratuitos aos alunos e a bolsa de livros. Isto é fundamental. Fundamental, e o município tem de intervir nestas duas questões. Sempre falam nessas duas medidas em relação aos alunos do Conselho e como diz, em relação às AECs, os aproveitamentos, o enriquecimento curricular, doutor. Como é que vê também este ponto? Há vários problemas. Porque os alunos estão só até de uma determinada hora na escola. Sim, tenho conhecimento que estas atividades do enriquecimento curricular, como é que... Sim, tenho conhecimento que, não sei se é estratégia política até, mas pronto. Tenho conhecimento que em Vozela está em risco essas atividades. Estão em risco a natação e outros esportes dos alunos. A Câmara Municipal vem dizer que, através do candidato do Partido Social Democrata, que não há dinheiro para este ano letivo haver a natação e o desporto e essas coisas. Penso que até poderá ser estratégia eleitoral para depois chegar, conseguimos e tal, somos os maiores. Mas isto estava no orçamento do ano anterior, uma coisa está mal. Estava uma coisa que estava no orçamento de 2013, estava lá as AECs e nós temos de as manter, nós temos de haver ocupação. Os pais trabalham das 8 da manhã às 5 ou 6 ou 7 da tarde e o miúdo sai às 2 ou às 3 ou às 4 da tarde, tem de ter uma ocupação. E isso vai trazer frutos para o futuro. Vai trazer frutos para o futuro. Eu lembro-me que quando abriu o Jardim Infantil de Queirá, o Jardim da Infância, quando eu primeiro ano, tinha 5 anos, e isso sim dinamizou. Senão ficávamos na rua a brincar uns com os outros, e assim já fomos para a escola, já sabíamos escrever, já sabíamos alguma tabuada, e são fundamentais. É o desporto é fundamental para a criança estar em grupo, conviver em grupo, com saber estar, procurar a saúde também é fundamental, é a qualidade de vida. Temos de manter as AECs, claro que temos de manter, é fundamental. No ensino, doutor, a questão dos mega-agrupamentos põe-se no Conselho de Vozela ou... Sim. Como é que... Sim. E nós temos a ver os mega-agrupamentos. Sabe que isso é uma grande machadada nas nossas freguesias, nas nossas aldeias. Fecharmos as nossas escolinhas todas que nós tínhamos e criar um mega-agrupamento, tudo bem que tens todas as condições, agora sim, temos todas as condições, mas foi uma machadada, mais uma machadada no centro de uma aldeia. Mas, doutor, aqui as escolas fecharam porque deixaram de ter alunos ou não há alunos porque não há escolas? E falta de condições. Não é? Falta de condições. Realmente não há alunos. Não há alunos, também não há alunos, estamos a viver, como lhe disse, 1575 nos últimos 12 anos, sem os números de 11 anos, aliás, que no 2013 ainda não estão aqui contabilizados. Claro que não há alunos, nós temos de os concentrar, não é? Mas nós temos um problema, é que temos a rede viária degradada e temos os transportes públicos que temos. Nós temos de procurar encontrar soluções para essas crianças. São crianças, não estamos a falar de adultos, são crianças. Portanto, em princípio, não será um mal total a questão dos agrupamentos, nem há agrupamentos, doutor. Mal é que despovoa as aldeias. Mas as aldeias também, algumas. Mas voltamos ao mesmo, as populações... Ao despovoamento, claro, ao despovoamento. E mais vale ter uma boa escola do que ter 3 ou 4 más. Isso é óbvio, claro que sim. Agora, os mega-agrupamentos, como eu lhe digo, têm esse bem
de um lado, que é, tem as condições todas, tem todas as condições, mas tem um mal, é que tirou as crianças da rua das aldeias, onde elas estavam. Pronto. São duas medidas, temos de ver, são duas medidas. Doutor, há pouco falou-se, enfim, quando se falava na intermunicipalidade, assim um pouco por alto na questão do turismo, isto é uma área também para a qual o Conselho de Vozela tem uma vocação muito especial, não é? E não só o Conselho de Vozela. Pois não só o Conselho de Vozela, mas uma vez estamos a tratar de Vozela, embora isto esteja também integrado dentro do vosso conceito de intermunicipalidade, mas concretamente em Vozela, doutor, o que é que está melhor ou pior aqui em relação a este setor, doutor, em Vozela? Nós temos uma região riquíssima. Tem sido mal aproveitado? Muito mal. Muito mal. Nós temos ao lado... Nós no turismo nós temos de falar nos três concelhos. É obrigatório falar nos três concelhos. Porque Vozela, ao lado de Vozela, estão as termas de São Pedro Sul. São as maiores termas deste país. E Vozela, a paisagem de Vozela. A Vila Vozela é uma princesa, não é? Princesa de Lafões, estão a pergoar. E temos que criar... E temos o parque campismo, temos de dinamizar o parque campismo. Sim, a Câmara Municipal tem feito algumas... Depois agora os bangalôs e tal. Mas temos de ir mais além. Mas temos de encarar o turismo como ele todo, como a intermunicipalidade. Só assim... Mas aí entra também a cultura. Aí, só com uma agenda cultural, só com atividades para os turistas. Os turistas é muito bonito e tal, mas não têm onde comer, não têm onde comprar nada. Então nós temos de analisar isso. Nós temos de procurar que o turista se sinta bem e que volte. Com atividades. Nós temos que criar atividades, pelo menos uma vez de verão, todos os fins de semana, pelo menos temos de ter atividades. Todos os fins de semana. Se for preciso mais, temos de ter. Temos de culturismo. Chega, temos de criar, temos de voltar a termos a Feira de Lafões. Mostrar a nossa marca, os nossos produtos. Tem de ser. Isto é fundamental. Temos de aproveitar a Vital de Lafões, a marca da Vital de Lafões e a Feira da Vital de Lafões. Temos de a dinamizar cada vez mais para termos turistas e que se sintam agradados em vir a Lafões e que voltem e que regressem. E o que é que tem faltado para impor, por exemplo, estes produtos, como referiu agora a Vital de Lafões e também os pastéis de Vozela, não é? O que é que tem faltado para impor estes produtos? Repara. Nós reparamos no pastel de Tentugal, que está, a União Europeia até já lhe deu na última semana uma medalha de pastel, a certificação e nós vemos o de Vozela, ninguém faz nada com o pastel de Vozela. E o que é o pastel de Tentugal à beira do pastel de Vozela? Isto é uma marca de Vozela, e leva a Vozela para todo lado. E temos de procurar esse caminho de certificar o pastel de Vozela, dinamizar o pastel de Vozela, pô-lo nos hipermercados o pastel de Vozela, que é o nome de Vozela que entra. E como a Vitela é igual, a Vitela de Lafões, isso é toda a região, a Vitela de Lafões. Na Vitela corresponde também outra questão, que é a questão da produção, doutor. Sim, a produção. Será que temos uma produção... A produção e o consumo. Suficiente, pois, mas o consumo, digamos, a produção será suficiente para as necessidades de consumo ou aqui voltamos à questão da agricultura? Claro, volta à questão da agricultura. Nós temos tem de haver protocolos com todos os restaurantes a venderem a nossa Vitela. Se houver oferta, se houver procura, tem de haver oferta também. E temos de dinamizar a Vitela e procurar protocolos com os restaurantes todos, que sirvam a nossa Vitela, que outras ideias de produtos, como nós temos que criar uma marca como a Aposta Mirandesa. Tem de ser uma marca, a Vitela de Lafões, tem de ser uma marca como a Vitela de Miranda de Douro ou a mesma Vitela Barrosá, que não a tem. Nós, à beira dessas duas marcas de Vitela, toda a gente a conhece, a Vitela de Lafões é muito pequenina, não conseguiu lá chegar. E temos que criar essa marca e ir além e aprender com esses dois exemplos, que é a Vitela Barrosá e a Mirandesa, e procurar esse caminho. E a intervenção da Câmara era no sentido de... incentivar o agricultor, incentivar a pecuária, o jovem agricultor. E depois, em relação à certificação também... Claro. Começar a agricultura também, claro. Temos a ver protocolos com essa gente.
um comboio a sair do Vozela, dar uma volta em Vozela e ir às termas e voltar. Tudo bem que é útil. Mas nós temos de dinamizar a nossa vida. Nós temos de procurar, porque não, nós não temos uma unidade hoteleira em Vozela. Não temos uma unidade hoteleira. Ora bem, mas aí não será propriamente Pois claro, está a bem. Câmara que vai, não é? Mas e se a Câmara procurasse, Como é que vamos? mas se a Câmara procurasse incentivar a criação, por exemplo, de um hostel de baixos custos para os jovens, que trazíamos certamente jovens a Vozela. E Por aproveitando exemplo, algum, que é uma coisa muito barata, não é nada, claro que reabilitar as pensões que nós aproveitando temos, algum edifício lá, claro, temos de ver. Não é fácil, claro, que tem proprietários, mas temos de ver algum edifício da Câmara Municipal e adaptá-lo a um albergue turístico. Tem de ser. e mesmo de particular, o doutor tem alguma ideia de alguma coisa que pudesse ser aproveitada? Nós temos só Rosa, Pensão Marques, não é? Pronto, mas isso aí cabe aos proprietários dela saberem como fazer com a pensão. Mas é no edifício, pelo menos, a criação de um albergue, entre aspas, um hostel, no edifício municipal e adaptá-lo para isso. Há vários exemplos. Repare em Celurico de Basto, recuperar uma antiga estação de comboios da antiga linha do Tâmega, salvo erro, e converteram aquilo num albergue. E com poucos custos. Não estamos a falar de milhões, estamos a falar de alguns tostões. E converteram aquilo num albergue para jovens. E eu que sei, a taxa de ocupação é quase 100%. Quase 100%. São pequenos exemplos e nós temos de procurar bons exemplos e tentar trazer as boas ideias para Vozela e para Lafões. Não seria, digo eu, mas poderá ser, não seria propriamente para isto, mas eu só estou aqui, assim, uma parte quase. Como é que foi aquela situação da Casa das Ameias ali no centro da Bem, no centro nosso de Vozela? dizem-nos que aquilo está quase A pertencer à Câmara Municipal, mas já nos dizem há muito tempo. É um edifício lindíssimo. Não é só esse. O da antiga serração de Vozela, também à central de caminhonagem, também está-lhe a acontecer o mesmo. Está bem que não vem tanto nos blogs, mas também é um problema que nós temos no centro da vila. A Casa das Ameias, nós temos de recuperar aquela Casa das Ameias. É aquilo edifício, dos edifícios mais lindos que temos em Vozela. E se não temos cuidado, aquilo vai cair. E é um património que nós vamos perder. E por que não recuperá-lo e transformá-lo, por exemplo, nesse albergue? Por exemplo. O Bloco de Esquerda vai fazer uma atividade na Casa das Ameias, ainda nesta campanha, para sensibilizar os voselenses. Parece-me que a Câmara anunciou que, Sim, já que o processo está para breve, não? mas já nos anunciaram muitas vezes, também. Está para breve. Vamos ver se isso é verdade ou não. Mas aquilo é uma recuperação, só estou aqui, Sim. implica grandes verbas para a Câmara ou aquilo vai ser feito por privados? Ou... Não, Aquilo é uma questão jurídica também para resolver, não é? Dos antigos proprietários. Mas tem de ser a Câmara Municipal e lá está. Quadros comunitários. Não é só a Câmara Municipal suportar aquilo, tem que haver um incentivo também do Governo, temos que procurar um incentivo do Governo, da Câmara Municipal, da União Europeia, para conseguir que aquilo ainda nos vai custar alguns bons dinheiros ainda, a recuperação daquele edifício. E em Mas é relação, fundamental. em relação à fábrica de serração, tinha alguma ideia, enfim, para a sua Bem, utilização? nós temos de fazer o levantamento de quem são os proprietários, nós temos de fazer este levantamento, que verbas é que estamos a falar. Mas é um problema que está. Há um edifício no centro da nossa vila que está totalmente abandonado. Nós temos de fazer esse levantamento. Mas o Bloco não tem assim, nenhuma ideia ainda para que é que poderia servir, não? Posso lhe Quer dizer... dizer, uma grande necessidade de consigo. Não lhe vou dizer, primeiro temos de ver onde é que está, que custos é que aquilo tem, quem são os proprietários, embora saiba quem são os proprietários, mas temos de fazer esse levantamento primeiro e depois de ver que adaptação é que podemos dar à serração. Pois, mas poderia haver um equipamento que fizesse falta em Vozela e que dissesse, Os equipamentos faltam-nos. conforme falou no hostel, podia dizer, olha, agora aqui claro, falta-nos isto e mas poderia ser, não sei assim. Mas quem sabe, por exemplo, Pois. transformar a adaptação do museu na Casa das Ameias e fazer o hostel na serração, mas isso estou aqui a especular, não é? Estou a especular. Não, mas Isso também é bom especular. Sim. Ora bem, estamos então em termos do turismo, estamos realmente ao lançamento dos produtos.
mais atividade cultural e então, digamos, a questão do alojamento que Vozela, embora Vozela possui algum alojamento em algumas freguesias, algum Sim, alojamento de turismo qualidade, rural. não é? Turismo rural. De turismo rural. Sim. Falámos nesta recuperação da Casa das Ameias, doutor, e em relação a outro património edificado, Vozela está... Vai dizer o quê? Tem ali um bom centro. Pois tem, Um pois bom tem. centro Mas histórico, mas... sim, mas nós temos de estudar muito bem esse centro e nós temos uma proposta para o centro de Vozela que nós temos de pôr a população a debater este assunto. Se o centro de Vozela é para os carros, vai para andar a pé. Mas isso tem de ser a população, não sei se através de um referendo local, mas temos de participar, tem de haver uma ampla discussão sobre esta matéria. Ou pelo menos um sentido, nós temos de discutir isto. Claro, queremos aproximar as pessoas e queremos ouvir as pessoas quais são as nossas opiniões. Não lhe vou dizer que nós defendemos só que seja pedonal ou que seja... Não, nós queremos ouvir as pessoas, temos de ouvir primeiro as pessoas, qual é o sentimento dos comerciantes também e da população de Vozela. Mas é algo que nós temos de trabalhar, que é o centro da Vila de Vozela, que a mobilidade lá no centro. Que é um centro lindíssimo, mas que se perde se calhar um bocado com tanto os carros para trás e para a frente. Mas um sentido tem de ficar, pelo menos. Mas ainda há muita coisa, doutor, que necessitasse de recuperação em termos do edificado lá em Vozela? Temos alguns prédios abandonados, e temos de fazer o levantamento dos seus proprietários e chamá-los à razão. É preciso construí-los. E por que não? Com esses prédios abandonados, levantamento dos proprietários, como lhe disse, Vozela é o concelho de Lafões que tem a casa mais cara, onde se paga a casa mais cara. E por que não procurar, através da recuperação dessas casas abandonadas, uma bolsa de arrendamento para os casais mais jovens, terem a facilidade de saírem de casa, dos pais, e então procurarem a sua primeira habitação, para darem qualidade de vida à sua família. Muito bem, doutora. Estamos em fim da nossa entrevista. Deixava-lhe alguns minutos para uma mensagem aos munícipes e aos eleitores. Gostava de lembrar aos eleitores de Vozela de Lafões que estas eleições, 29 de setembro, são as primeiras eleições após a Troika. São as eleições fundamentais que temos de dar um cartão vermelho a este governo. Este governo que tirou as pensões, que está-nos a cortar as pensões, que nos está a cortar os salários e precisam de dar uma lição. Relembro que não existe um PSD em Vozela, nem um CDS em Vozela e outro em Lisboa. É tudo o mesmo. Apelo a todos os pais, avós, tios, que viram partir os seus netos, filhos e sobrinhos para o estrangeiro, é devido às políticas deste governo e deste PSD e deste CDS. Por isso, apelo-vos que tem de haver uma grande mudança em Vozela. E o nosso slogan é Vozela não pode esperar e não desistimos de viver aqui. Não desistimos porque ainda estamos a resistir, temos um grupo de jovens capazes de dinamizar a nossa vila e o nosso concelho. Por isso apelo a todos que tenham consciência no dia 29 e o Bloco de Esquerda cá estará com malta nova, dinâmica, capaz e é agir agora, ou então o nosso concelho vai desaparecer. Muito bem. Muito obrigado, doutor. Seus ouvintes, foi a entrevista com o Dr. Marcos Domingues Mendonça, candidato do Bloco de Esquerda à presidência da Câmara Municipal de Vozela. Amanhã iniciamos a ronda pelos candidatos do Concelho de Oliveira de Frades. Boa tarde e até amanhã então.
da União Europeia, para conseguir que aquilo ainda nos vai custar alguns bons dinheiros ainda, a recuperação daquele edifício. E em Mas é relação, fundamental. em relação à fábrica de serração, tinha alguma ideia, enfim, para a sua Bem, atualização? nós temos de fazer o levantamento de quem são os proprietários, nós temos de fazer esse levantamento, que verbas é que estamos a falar. Mas é um problema que está. Há um edifício no centro da nossa vila que está totalmente abandonado. Nós temos de fazer esse levantamento. Mas o Bloco não tem assim, nenhuma ideia ainda para que poderia servir, não? Posso lhe Quer dizer. dizer, uma grande necessidade do Conselho. Não lhe vou dizer, primeiro temos de ver onde é que está, que custos é que aquilo tem, quem são os proprietários, agora saiba quem são os proprietários, mas temos de fazer esse levantamento primeiro, depois de ver que adaptação é que podemos dar à serração. Pois, mas poderia haver um equipamento que fizesse falta em Vozela e que dissesse, Os equipamentos faltam. conforme falou no hostel, podia dizer, olha, agora aqui Claro. falta-nos isto e poderia ser, não tem assim. Mas quem sabe, por exemplo, Pois. transformar a adaptação do museu na Casa das Ameias e fazer o hostel na Serração, mas isso estou aqui a especular, não é? Estou a especular. Não, mas também é bom especular. Sim. Ora bem, estamos então em termos do turismo, temos realmente o lançamento dos produtos, mais atividade cultural e então, digamos, a questão do alojamento que Vozela, embora Vozela possui algum alojamento em algumas freguesias, algum alojamento de qualidade, não é? De turismo rural. Falamos nesta recuperação da Casa das Ameias, doutora, e em relação a outro património edificado, Vozela está... Vai dizer o quê? Tem ali um bom centro, Pois tem um bom centro histórico, mas... Sim, mas nós temos de estudar muito bem esse centro e nós temos uma proposta para o centro de Vozela, que nós temos de pôr a população a debater este assunto. Se o centro de Vozela é para os carros, vai para andar a pé. Mas isso tem de ser a população, não sei se através de um referendo local, mas temos de participar, tem de haver uma ampla discussão sobre esta matéria. Ou pelo menos no sentido, nós temos de discutir isto. Claro, queremos aproximar as pessoas, queremos ouvir as pessoas, quais são as nossas opiniões. Não lhe vou dizer que nós defendemos só que seja pedonal ou que seja... Não, nós queremos ouvir as pessoas, temos de ouvir primeiro as pessoas, qual é o sentimento dos comerciantes também e da população de Vozela. Mas é algo que nós temos de trabalhar. É o centro da Vila de Vozela, que a mobilidade lá no centro. É um centro lindíssimo, mas que se perde se calhar um bocado com tanto os carros que atrás à frente. Mas um sentido tem de ficar. Mas ainda há muita coisa, doutor, que necessitasse de recuperação em termos do edificado lá, em Vozela? Temos alguns prédios abandonados, e temos de fazer o levantamento dos seus proprietários e chamá-los à razão. É preciso construí-los. E por que não? Com esses prédios abandonados, levantamento dos proprietários, como lhe disse, Vozela é o concelho de Lafões que tem a casa mais cara, mas paga a casa mais cara. E por que não procurar, através da recuperação dessas casas abandonadas, uma bolsa de arrendamento para os casais mais jovens, terem facilidade de saírem de casa, dos pais, e então procurar a sua primeira habitação, para darem qualidade de vida à sua família. Muito bem, doutora, estamos em fim da nossa entrevista. Deixava-lhe alguns minutos para uma mensagem aos munícipes e aos eleitores. Gostava de lembrar aos eleitores de Vozela e Lafões que estas eleições, 29 de setembro, são as primeiras eleições após a Troika. São as eleições fundamentais que temos de dar um cartão vermelho a este governo. Este governo que tirou as pensões, que estamos a cortar as pensões, que nos está a cortar os salários, e precisam de dar uma lição. Eu relembro que não existe um PSD em Vozela, nem um CDS em Vozela, e outro em Lisboa. É todo o mesmo. Apelo a todos os pais, avós, tios, que viram partir os seus netos, filhos e sobrinhos para o estrangeiro, é devido às políticas deste governo e deste PSD e deste CDS. Por isso, apelo-vos que tem de haver uma grande mudança em Vozela, e o nosso slogan é Vozela não pode esperar, e não desistimos de viver aqui. Não desistimos porque ainda estamos a resistir, temos um grupo de jovens capazes de dinamizar a nossa vila e o nosso concelho.
Por isso apelo a todos que tenham consciência no dia 29 e o Bloco de Esquerda cá estará com malta nova, dinâmica, capaz e agir agora. Agir agora, ou então o nosso Conselho vai desaparecer. Muito bem. Muito obrigado, Dr. Seus ouvintes, foi a entrevista com o Dr. Marcos Domingues Mendonça, candidato do Bloco de Esquerda à presidência da Câmara Municipal de Vozela. Amanhã iniciamos a ronda pelos candidatos do Conselho de Oliveira de Frades. Boa tarde e até amanhã então. Estamos de tempo. É muito tempo? O tempo é o que a gente quiser. Tá bom. Às vezes dar mais tempo é difícil, menos tempo é mais fácil. Corta. Tá, fico aqui com os panfletos, se precisarem. Basta mexer. Nós estamos por aí. Sim, senhora. Depois vai ser um programa mais alargado, sai esta semana. E pronto. Sempre às horas. Quando é que é o debate? Já me disseram. O debate é... 24. O Vozela é 24. A que horas é? Às 5? Sim, é mesmo hora. É, a mesma hora. Está bem. Está bem. Então pronto. Vamos lá. Lá vai um vídeo. Tchau. Vá. Tchau. Tchau. Eu acompanho a porta. Mais ou menos. Aguentou-se bem. Aí é que isso. Aumentar o áudio, né? Atenção. Isto é do perfil, pois.